que é dons de elocução. Hoje estaremos falando na parte 3, que é interpretação de línguas. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus conduza essa nossa aula, para que ela não venha ser conduzida por mim, mas sim pelo Senhor. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te apresento essa aula, peço que o Senhor fale com todos através de mim e nos ensine tudo aquilo que devemos aprender e pôr em prática. Obrigado por mais uma lição, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Ponto 3, a interpretação de língua. 1.1, definição do dom. Thomas Rowe ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certas desordens no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou 4, ou, quando muito, 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está nos orientando aqui? Que não adianta você vir, estar num culto e começar a falar só em línguas. Porque tem pessoas, uma vez eu vi uma pessoa que falou assim: nossa, eu conheci uma pessoa que só falava em línguas, fazia o culto, pregava só em línguas, tá? Beleza, você entendia o que ele estava pregando? Quem estava à volta entendia o que ele estava pregando? Se não entendia, do que adianta ele pregar o culto inteiro, dirigir o culto inteiro falando em línguas? Isso aí ele só estaria edificando a ele mesmo, porque seria a mesma coisa da gente eu ir pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, onde todo mundo fala inglês e eu falo em português, e não tivesse um intérprete para trazer para aquelas pessoas o que eu estava falando. O que iria acontecer? Nada. Pois as pessoas não entenderiam o que estava sendo pregado. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é, ele não está proibindo as pessoas em falar em línguas, mas ele está aconselhando o seguinte: tem várias pessoas falando, pô, legal, porque se tem várias, vai ter um intérprete. Agora, se não tem, só tem um falando e não tem intérprete, cala-se. Fale em línguas você e Deus ali, ó, quietinho. Fale em línguas em voz baixa. Eu mesmo já cansei de fazer isso. Já cansei de falar em voz baixa. Eu já vi pregadores que quando estão pregando, que vão falar em línguas, tiram o microfone da frente da boca e começam a falar baixinho. Então, o que é isso? É porque é uma edificação dele com o Senhor. Então, é isso que nós devemos entender. Não é achar que a gente está falando em língua e estamos edificando a igreja. Não, pelo contrário. A gente está edificando somente a nós. Ponto 2. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são 2 dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que haja intérprete. A mensagem à igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão, quando disse que não haverá intérprete se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então aqui, ó, há uma grande diferença. Quando a pessoa começa a profetizar, ela está trazendo a edificação, a correção, o exortamento para a igreja. Então, ele está falando numa língua, num idioma que todos ali vão entender. Agora, quando alguém vai falar em línguas, ele tá profetizando em línguas? Não, ele não está profetizando em línguas. Ele está falando em línguas. Se não tiver um intérprete,
para que ele vai falar? Porque está vendo, a profecia só precisa do profeta. A interpretação de dom de língua precisa de quem? Daquele que vai interpretar o que aquela pessoa está falando. Lembra do Pentecoste? Alguém falou assim, eles estão bêbados. Aí alguém fala, não, ele está bêbado não. Ele está falando no meu idioma. Eu estou entendendo o que ele está falando. E aí vamos conjecturar que alguém possa ter falado, não, mas eu estou achando que ele está bêbado, eu não conheço esse idioma, mas eu conheço. É o meu idioma nativo. Ele está falando isso. Porque naquela época, principalmente ali naquela área, naquele lugar, existia vários idiomas. Então as pessoas, alguns falavam, as pessoas bem mais favorecidas, elas falavam vários idiomas, e o seu idioma nativo. E Deus fez com que aquelas pessoas falassem outras línguas, que não era o falar em línguas, o mistério que a gente chama hoje, que é aquela língua que ninguém entende, mas eles falavam e alguém estava ali interpretando. Olha só que interessante. Por quê? Porque de repente tinha ali um americano que sabia falar italiano. Eu não sei se na época o idioma, como era Roma, vamos botar aqui, sabia falar romano, mas ele está ali falando em hebraico, em aramaico. E aí a pessoa, não, ó, eu sou aqui romano, mas o meu idioma nativo é o aramaico. E ele está falando em aramaico. Ó, eu sou libanês, falo romano, mas o meu idioma nativo é esse que ele está falando. E aí tem as interpretações. E é isso que tem que acontecer nas igrejas. Quando alguém fala em línguas, ou a própria pessoa traz a interpretação, como eu já vi que existe, ou outra pessoa vem e fala, ele está falando isso, falando aquilo, aquilo outro, isso e aquilo. Entendeu? É isso que tem que se acontecer. O dom de profecia só precisa do dom de profecia. Já o dom de falar em línguas precisa-se de dois, daquele que fala e do que vai interpretar. Ou uma outra pessoa, ou a própria pessoa vai interpretar. Conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas, o de interpretá-las, porém façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Espero que até aqui vocês tenham entendido. Semana que vem nós vamos vir com mais uma lição, o Ministério de Apóstolo. Vai ser a próxima lição e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Oremos para que Deus nos dê um ótimo dia hoje. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida. Obrigado por mais essa lição. Que o Senhor continue nos guiando e nos fazendo andar no teu caminho e seguir a sua direção. Que a gente venha aprender todos os dias a tua palavra e botar em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado a todos que assistiram, tanto agora ao vivo e que vão assistir nas redes sociais. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de